Olá, meu nome é João Pedro, eu estou falando do curso de licenciatura, habilitação em piano. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu TCC, que é uma orquestração do conjunto de obras para piano paulistanas do Cláudio Santoro. Estou fazendo esse TCC sob a orientação da professora Maíra Simblés. A primeira pergunta que vem desse tema é: que aspectos devem ser considerados ao se orquestrar uma obra para piano? Aí eu listei aqui alguns desses aspectos: timbre, tessitura do piano da orquestra, as vozes, como é que você vai conduzi-las, a condição harmônica e aspectos idiomáticos do piano, como você transpõe eles para a orquestra. O objetivo geral: explorar possibilidades timbrísticas, contribuindo para a difusão da obra de Cláudio Santoro, e objetivo específico: orquestrar os movimentos 1 e 2 do conjunto de obras para piano paulistano de Cláudio Santoro. A minha justificativa para isso é basicamente: o piano é um instrumento bastante rico em questão de cores. Ele apresenta várias sugestões de cores. E as obras para piano, especificamente do Cláudio Santoro, elas têm isso muito forte, uma exploração do timbre, até mesmo pelo período mais moderno. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha de como soaria se isso fosse extrapolado para uma orquestra que tem uma riqueza de timbres muito maior, muito mais contrastante do que o piano. A metodologia utilizada: iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, um levantamento de dados sobre a orquestração, principalmente sobre essa questão de transcrição do piano para a orquestra, a seleção dos movimentos a serem orquestrados já ocorreu, que foi os movimentos 1 e 2, a análise de cada um desses movimentos a serem orquestrados não é uma análise muito formal, mas é uma análise mais de entender onde está a melodia, onde que é aquecida de acompanhamento, o que é contracanto, que vozes são importantes, que vozes podem ser omitidas se necessário, e por aí vai. Seleção da instrumentação a ser utilizada em cada movimento, orquestração dos movimentos, editoração das grades e partes cavadas, porque a ideia é ter um produto que possa ser tocado por uma orquestra, e a revisão desse material. A pesquisa bibliográfica aconteceu principalmente nesses dois materiais. Um é o capítulo do livro de orquestração do Kent Wheeler Kenyon, e nele ele fala especificamente sobre a transcrição de piano para orquestra. Então ele trabalha muito essa questão do idiomático, de como passar coisas que são escritas para piano para orquestra. E o segundo é um tratado mais tradicional de orquestração, que é o tratado do Walter Piston, e nele eu tenho mais informações específicas sobre cada instrumento. Por exemplo, eu consigo ver quais tipos de arco que o violino pode fazer, quais as possibilidades de nota que o trombone pode fazer, e por aí vai. Aqui está a primeira obra que vai ser orquestrada, ela realmente é curtinha, ela só tem essa página. É a paulistana número 1. Os principais desafios encontrados, primeiro, foi a questão do material não estar muito explícito. A gente só tem duas vozes escritas, que são a melodia e esse acompanhamento. E outro desafio encontrado é o efeito timbrístico que é causado pelo pedal, que é muito idiomático do piano, que é esse pedal da direita que sustenta o som. Então, o que acontece basicamente é que aqui, essa linha aqui marca onde eu abaixo o pedal e onde eu levanto. Ela se repete aqui 3 vezes, mas a gente subentende que vai continuar a mesma coisa até o final da peça. E o que acontece aqui é que quando eu toco, por exemplo, esse sol bemol, quando eu mudo para o ré bemol, o si bemol continua soando por causa do pedal. E esse efeito, ele precisa ser mantido durante a orquestração. Aqui a gente tem a primeira versão dessa orquestração. Aqui ela está inclusive completa. Foi assim, a ideia foi pegar um número mais reduzido de instrumentos pelo caráter mais intimista dessa obra. A melodia principal ficou com clarinete e o acompanhamento ficou na harpa. E as cordas acabaram fazendo outras vozes que são, na verdade, uma harmonização. Ou seja, não foi nada que eu criei, nada que eu escrevi, não, é um arranjo. Elas estavam lá, mas elas estavam um pouco mais escondidas, a gente simplesmente deu uma valorizada. Essa obra, esse pedacinho eu achei importante tocar, pra ter uma ideia de até mesmo do que é a música. Então soa mais ou menos assim. Gente, isso aqui é o áudio do programa, então não vai soar as mil maravilhas.
esse arranjo ele já foi feito, já foi escrito já tem um tempo, eu já estou nessa luta do TCC há algum tempo, mas acabou que, por mais que eu goste da maneira como ele soe, eu não consegui manter ele indo pra frente, exatamente pela questão da harpa. Porque, apesar de ela ter funcionado muito bem nesse contexto, ela é mais rara que o unicórnio. Então, conseguir manter isso aqui e ainda esperar que a peça seja tocada para uma orquestra algum dia, se Deus quiser, a harpa poderia ser um fator dificultador. Então, outras versões foram sendo feitas, essa aqui é a primeira, onde dá para ver um progresso, uma diferença significativa, para tentar tirar essa harpa e usar instrumentos mais tradicionais da orquestra, porque a harpa, apesar de ser um instrumento tradicional, ela não está presente em todas as peças. São poucas as peças que usam a harpa realmente. Então aqui eu adicionei as madeiras, mas o naipe ainda ficou um pouco vazio, por uma questão de inexperiência minha mesmo. Acabou que muitas das vozes ficaram a uma única voz, quando na verdade, para realmente conseguir um efeito de preenchimento do naipe, eu precisaria de pelo menos 2 vozes em cada um. São 2 clarinetas, 2 oboés, 2 fagotes, 2 flautas. E aqui a textura do acompanhamento acaba passando para as cordas. Para manter esse efeito da ressonância do pedal, foi utilizado o violoncelo fazendo a linha de baixo, como ela está escrita, e o contrabaixo e os 2 violinos, eles meio que pegam as notas que são tocadas e sustentam. Então, por exemplo, quando o violoncelo toca o sol bemol, o baixo toca o sol bemol junto, mas ele faz ele como uma nota longa. E a mesma coisa acontece com o violino, a mesma coisa acontece com o violino 1 e 2. Aqui mais uma versão, conforme as coisas foram avançando, e aqui a coisa já fica um pouco mais profissional, digamos assim. A gente começa a ver que as madeiras funcionando mais como um naipe, porque elas abrem mais, eu consegui encontrar material para fazer essas madeiras a 2 vozes. Aqui aparecem também os metais, pensando muito na sonoridade do trompete, que ele pode ter uma sonoridade solene. Acabou que esse trompete ele morreu depois, eu não continuei com ele na orquestração principal. Quando essa obra foi finalizada, eu tinha apenas trompas dos metais. Mas durante esse período aqui foi uma ideia que passou pela cabeça e ele está aqui. Depois que eu terminar todo esse trabalho, inclusive aqui vocês vão ver, se vocês olharem bem pertinho, que está escrito aqui consertar fagotes, porque os fagotes realmente estavam mais escritos, as vozes estão todas cruzadas aqui. Isso aqui já é uma indicação para o trabalho de refinamento da própria partitura. O que acontece? Depois que termina isso tudo, eu ainda preciso fazer com que essa confusão seja algo que possa ser lido. Até mesmo que vocês vão ver aqui que não tem nenhuma dinâmica marcada, porque ela só existiu na minha cabeça até o momento. Não é uma coisa muito saudável de se fazer, mas acontece. Então toda essa marcação de dinâmica, marcação de ligaduras, que às vezes não falta uma coisa, tirar coisas que estão encavaladas, tudo isso é a parte da edição da partitura que foi feita posteriormente. E para encerrar bem rapidinho, aqui falar um pouquinho sobre a Palestrada 2, que é a próxima a ser orquestrada. E os principais desafios encontrados nela são essa escrita por blocos com múltiplas camadas. Muitas vezes tem muita coisa que é dobramento, então aqui às vezes, por exemplo, você tem 10 coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas dessas 10, 3, 4 são a mesma coisa em oitavas diferentes. Tem uma mudança brusca de caráter e andamento no decorrer da peça. Ela sai dessa coisa festiva, com bastante blocos, e sai para uma coisa muito contrapontística e lenta. A tonalidade que impede o uso das cordas soltas, no caso das cordas, isso aí dificulta demais, porque o uso de cordas duplas nessa peça é praticamente mandatório pela quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo para ser traduzido nas cordas. E conseguir fazer isso com cordas presas precisa de queimar um pouco mais de neurônio, que a gente tem que pensar no que é possível e no que não é possível. E basicamente é isso que eu tenho para falar sobre o meu TCC. Agradeço muito a atenção e espero vocês na defesa.